Povo de Deus, Salmo 57. Louvor pela benignidade divina ao mestre de canto, segundo a melodia não destruas. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Ok? Você que tem acompanhado os nossos estudos, já ouviu repetidas vezes, mas pode ser que alguém venha a só fazer pesquisa aqui no nosso canal desse capítulo específico, e nós temos falado em todos os capítulos que precisamos entender que os capítulos da Bíblia, os versículos da Bíblia e os títulos não são, na verdade, a Bíblia em si, né? Que nós entendemos como cânon sagrado, vamos dizer assim. A divisão em capítulo, a divisão em versículo. Os títulos colocados em cima dos capítulos são acréscimos, são os editores que se esforçam para, de alguma maneira, facilitar o entendimento bíblico, ok? Então, aquelas notas de rodapé lá embaixo, tudo isso aí é uma organização para que possamos compreender a Bíblia. Mas a Bíblia mesmo é o texto, né, que está ali. Que se fosse trazido até nós na sua forma original, seria muito difícil de compreender, porque não há parágrafo, né, não tem capítulo, não tem versículo, ok? E o porquê, e, ou melhor, o porquê não, e as interpretações que editores, estudiosos dão no título, muitas vezes são questionáveis, não é isso? Há autores que falam que é um exagero atribuir tantos salmos a Davi, né? Que Davi escreveu o salmo, escreveu, mas não tantos como se dizem, ok? Então, muitas vezes o que se fala que é salmo de Davi é só uma conjectura, porque o próprio texto não declara, o próprio Davi declarando, eu escrevi, eu, Davi, como, por exemplo, nas cartas de Paulo, né? Chega lá, eu, apóstolo Paulo, né? E mesmo assim ainda tem ainda os chamados pseudônimos, né? Que pessoas que declaravam ser, declaravam que o texto dela era de uma pessoa, na verdade era ela. Isso é muito comum até nos dias de hoje, né? As pessoas às vezes escrevem um texto na internet, aí bota lá a assinatura, Mário Sérgio Cortella. Mas não é o Mário Sérgio Cortella, entendeu? Bota o nome de uma pessoa famosa, porque essa pessoa famosa, só o nome dela já chama a atenção, e só pelo nome a pessoa vai ler o artigo. Agora, se botar um nome comum lá, um pastor Renê, só, quem vai ler? Vai ler um ou outro aí, alguns membros da igreja, alguém da família, né? Alguém mais próximo que conhece, mas não tem essa expansão toda, né? O nome nosso ele precisa ser construído, né? Amanhã ou depois, quando colocar Pastor Renê, aí pode ser que, Pastor Renê. Mas por enquanto, isso é um processo a ser construído. E tem muitas pessoas que não construíram esse processo e vai na onda do pseudônimo, não é isso? Então, até quando está escrito nome, até isso é questionável. Pior ainda quando não está, como é o caso aqui, que geralmente você não vê ali o Davi falando assim, ó, eu, Davi, escrevi isso aqui, entendeu? Tudo, a maioria ali, se não todo, é uma conjectura. Então aqui é o mestre, né? Aqui no caso seria o regente do coral, o responsável. Ele vai estar responsável em receber essa música. Isso aqui é música, já aprendemos isso, né? São letras, né? Que tinha música na época. Nós temos só a letra aqui, mas nós não temos a música. E aí, então, esse mestre é responsável de trabalhar essa canção. E tem o título, né? Não destruas. Né? Segundo o título aqui em cima, a ideia aqui é não destrua. Seria interessante depois nós fazermos uma pesquisa de como se chegou a isso aqui, né? Imagino que nos originais, né, tinha lá esse, essa, esses títulos, né? Mas por que no original tinha esse título? Se o texto em si não fala do autor, entendeu? Aí tem toda uma história, toda uma pesquisa, mas é importante que eu e você saibamos que isso aqui são acréscimos que os editores, no decorrer dos anos, colocaram. Ok? Bom, o Salmo 57 aqui, ele está dentro daquela categoria dos salmos de lamentação,
E eu tenho percebido em nossos estudos, em nossos comentários, nossas pesquisas, nossas leituras de Salmo, que o Salmo, em determinado momento, ele começa a ser tipo aquele livro de Jó, né? Que ele começa a ser um pouco repetitivo, né? Quando aqueles amigos de Jó ficaram ali, ó, enchendo a paciência de Jó, aí basicamente eles falavam a mesma coisa, né? Que Jó estava em pecado, que ele tinha que se arrepender. Só que às vezes, mesmo no repetitivo, sempre tinha alguma coisa nova, normalmente tinha alguma coisa nova a ser revelada, mas essencialmente era a repetição da mesma coisa e um detalhe ou outro nós conseguimos pegar e diferente. Então aqui é praticamente a mesma coisa. Você vê aquele mesmo cenário que nós já aprendemos em outros capítulos. O cenário de um alguém que nós chamamos de salmista, que é o salmista. Ele está passando um drama, e esse drama aqui, geralmente são basicamente os dramas que os salmistas passam, é com relação à enfermidade grave, que ele sabe que está em risco de morte. O drama que ele viveu é com relação a perseguidores dentro do povo de Israel, que apesar de ser povo de Israel, circuncidado, participar de cerimoniais, rituais religiosos, serem fiéis nos rituais, são pessoas praticantes de impiedade, de maldade, de corrupção generalizada, que está inserido lá dentro do povo de Israel. É impressionante que hoje as pessoas ainda ficam escandalizadas, acham uma surpresa. Meu Deus, o cara da igreja fazendo isso, não sei o quê. Ai, que escândalo, pastor tal fez isso, pastora, a crente cristã. Mas isso aí, desde que mundo é mundo, existiu. Não podemos esquecer que tinha lá, assim, em tese pelo menos, né? Pelo menos considerando que está escrito, tirando os questionamentos. Tinha 4 pessoas lá no começo do mundo, só 4. Um casal, Adão e Eva, 2 irmãos, Caim e Abel. O Caim vai lá e mata o Abel. Isso lá no começo do mundo, filho. Percebe? E aí, depois desses anos todos aí, filho, não dá mais para ficar surpreso. Você pode, você pode, ou melhor, surpreso dá para ficar, melhor dizendo. Não dá para se escandalizar mais. Surpreso você fica. Mas se escandalizar, não dá mais não. Não dá mesmo. Não há nada novo na face da terra. O que é, já foi. E o que há de vir também já foi, diz o Eclesiastes. E Deus pede conta do que passou. Entendeu? Então, nós temos o salmista aí no contexto geral de enfermidade, de perseguição de pessoas internas querendo matar ele, a vida dele. Questão de injustiça interna, onde juízes julgavam de maneira corrupta. E tem também o inimigo, que ataca o povo de Israel e ataca também pessoas específicas. Esse é o contexto geral que os salmistas nos apresentam. Em todos os salmos é o que tem mais abundância, é essa narrativa. E essas dores dos salmistas, esses clamores, são bálsamos para nós, como eu sempre digo, porque nós nos vemos representados por eles. Porque o drama deles é o nosso drama. E me parece até que eles viviam um drama muito maior do que nós. Me parece. Mas nós nos vemos perfeitamente representados. E aqui não é diferente. Salmo 57, não é isso? Ele começa a ter misericórdia de mim, né? E se é mesmo Davi aqui, o Saul está perseguindo, quem está perseguindo Davi é o rei, é o primeiro rei de Israel. Rei de Israel que já ouviu do profeta Samuel, já tinha ouvido do profeta Samuel, ó, Saul, você foi escolhido como rei, mas já era, não vai dar mais para você ser rei. Quem vai ser rei agora é Davi, ele fica sabendo disso, ele dana a perseguir Davi, que ele não quer que Davi seja rei no lugar dele, acha que Davi está querendo usurpar o reinado dele, mas ele já ouviu, ele tem consciência que não é questão de Davi, foi Deus que determinou, e apesar dele ter essa consciência, ele continua se mantendo no cargo e perseguindo Davi, ok? Esse é o contexto geral lá no passado, na relação de Davi com Saul.
Então ele pede misericórdia a Deus. Aí ele fala que a alma dele se refugia em Deus no versículo primeiro. Ele se refugia na sombra das tuas asas, viu? Olha o hino aí, né? Na sombra de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só que eu achei curioso aqui que ele fala assim, ó, a sombra das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades. Ué, só até que passe? Aí essa composição aqui eu já fosse compositor, já mudaria. Não, até não, sempre, né? Sempre. Não é só no tempo da calamidade. O abrigo das asas, né, simbolicamente da proteção de Deus, não é só na calamidade, é preventivo também. Então, o salmista aqui está adorando, mas eu acho que a composição dele, ele foi muito limitado na sua composição. Ok? Então ele clamaria ao Deus Altíssimo no versículo 2, né? Ao Deus que por mim tudo executa. Tá vendo? Por mim, tudo executa. Quem é que executa tudo por você, minha irmã, meu irmão? É você mesmo? Como eu sempre digo, são os teus contatos? Aquele parente que tem uma grana que sempre tu recorre a ele? Aquele amigo? Quem é que executa, hein? Para você? Claro, eu tenho falado sempre. Deus vai usar ferramentas. Vai usar o teu contato, vai usar o teu salário do mês. Tudo isso é ferramenta. Então, entenda que Deus usa a ferramenta. Se você entender que tudo que você tem são ferramentas usadas por Deus para te abençoar, para te dirigir, para que você venha a crescer, tudo bem. O problema é quando você não entende que existe esse viés, essa ponte aí da ferramenta de Deus. Aí você começa a depositar confiança muito nos homens. Quando você entende que que os homens não passam de ferramenta, se os homens falharem, você não fica com raiva do homem. Você vai focar em Deus. Ah, Deus, por que você não está usando mais essas ferramentas? Deus, por que você não está usando mais ferramenta nenhuma para me abençoar? Está acontecendo alguma coisa? Aí, ó, focado, como eu sempre falo, Deus. Deus é o teu foco. Deus é a tua crise. Deus é a tua ansiedade. Sempre Deus. E aí você para de ficar cobrando seres humanos e tentando colocar culpa em seres humanos. Isso é um caminho, meu irmão, que todos nós precisamos seguir, que é difícil, mas só em nós entendermos que esse é o caminho, já é um grande avanço, né? Então ele do céu me envia o seu auxílio e me livra, tá vendo? Ele crê nisso, salmista. Ah, por último aqui, versículo 5: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Ó, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Tá vendo? Armaram um negócio para o salmista, ele ficou abatido, não é isso? É. Confiou no Senhor mesmo abatido, buscou ao Senhor, e o que aconteceu? Quem armou o laço para ele, eles mesmos caíram. Isso é muito comum nos Salmos. Volta e meia nós ouvimos essa expressão. O que eles armaram contra mim aconteceu com ele. E sempre lembra de Mardoqueu, a história de Mardoqueu e Amã, né? Lá no livro de Esther. Né? Arma-se um cerco contra o servo do Senhor, e quem armou o cerco é que cai, que vai ser enforcado. Ou a pessoa, Amã, no caso, né? Amã, o Ramã, alguns falam Ramã, Amã, armou ali a forca para matar, para que Mardoqueu fosse morto. Quem foi morto foi o próprio Amã. Amã. Então é isso que o salmista está dizendo. Né? Que o que estão planejando contra mim, o Senhor seja meu escudo e que eles caiam nos seus próprios laços. E se não cair, que seja resolvido, que não aconteça nada, Senhor. Então firme está o coração do salmista, porque ele percebe que Deus agiu nisso. E geralmente quando Deus não agiu, há também contexto de que o salmista ele pode profetizar, ele pode falar assim, ó, ele vê que Deus vai fazer, ele já imagina o acontecido,
ele já louva a Deus pelo acontecido. Também tem esse contexto, né? E tem situações que Deus não vai responder. Deus fica em silêncio e o capítulo termina sem ter dado sem que Deus tenha dado uma resposta. E isso é uma maturidade que eu e você precisamos ter, que é a parte também que dói muito, o silêncio de Deus. Não é isso? Qual é o cristão que não experimentou ou não experimenta o silêncio de Deus? Todos, né? Em nossas orações, nós temos muito mais silêncio de Deus do que resposta. Entendeu? É nossa experiência prática, né? Agora, se viver a vida toda só com o silêncio de Deus, aí complica, né? Aí tem alguma coisa errada no negócio. Ok? Então, Salmo 57, que possamos continuar juntos, estudando, meditando, e você pode acrescentar, você pode tirar sua dúvida, você pode questionar, né? Nessa nossa grande festa americana. Não deixe de se inscrever, ok? Sua inscrição é muito importante para nos ajudar aqui em nosso canal. Dá o seu like e fazer o seu comentário se quiser. Aqui, Pastor René, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.